Como funciona a memória? É atraente como o cérebro funciona, e é mais fascinante ainda quando pensamos na memória, porque é um dos processos mais complexos executados por esse órgão espetacular que é o nosso cérebro. A neuropsicologia é a ciência cujo objetivo é investigar o papel dos sistemas cerebrais nas formas complexas da atividade mental, suas relações com o comportamento e a cognição. O processo de memorização é complexo, envolvendo sofisticadas reações químicas e circuitos interligados de neurônios. As células nervosas, quando são ativadas, liberam hormônios ou neurotransmissores que atingem outras células nervosas através de ligações denominadas sinapses. Você sabia que toda vez que você aprende alguma coisa ou adquire alguma experiência, as células do seu corpo sofrem uma alteração e essa alteração refletirá no seu comportamento? Por exemplo, se uma criança levou um choque ao colocar o dedinho na tomada, ela nunca mais emitirá aquele comportamento. Nesse exemplo, o comportamento foi modificado em decorrência de uma experiência. Cada célula cerebral contribuiu para o comportamento e para a atividade mental, conduzindo ou deixando de conduzir impulsos. A memorização ocorre de maneira organizada, obedecendo um padrão em 3 processos, que são codificação, retenção e evocação. A codificação é definida como a atividade ou formação de diversos tipos de representações. É interessante ressaltar que a memória de algo possui representações que são distribuídas em diversas áreas cerebrais, ou seja, uma única memória não encontra-se em um lugar pontual do cérebro, pois as representações são formadas através de múltiplas modalidades, tanto físicas quanto cognitivas. Dessa maneira, é possível afirmar que a codificação da memória deve ser considerada como uma policodificação, sendo que essa ocorre de maneira multifacetada, tendo em vista o acoplamento cognitivo e emocional que pertence a diferentes redes neurais. Sobre as áreas cerebrais envolvidas no processo de codificação, podemos citar o hipocampo, que ajuda a selecionar onde os aspectos importantes para fatos e eventos serão armazenados, e estão envolvidos também com o reconhecimento de novidades e com reações espaciais, tais como o reconhecimento de uma rota rodoviária. Podemos citar também a amígdala, associada à codificação dos aspectos emocionais, como as memórias mais vívidas, ou seja, aquelas que possuem uma maior vivacidade, e afirma-se que elas passam por um processo de múltipla codificação, possivelmente envolvendo as diferentes maneiras de representação, como por exemplo visual, auditiva, tátil, semântica, gustativa, ou seja, que foi propiciada através de diversas associações, com imagens ou cheiros, por exemplo. Por último, a retenção é caracterizada pela informação sendo conservada seguindo 3 padrões, que são memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória sensorial é utilizada para descrever as nossas habilidades de modo a reter as informações que chegam pelos sentidos. É interessante ressaltar que a maioria das informações utilizadas são armazenadas em nosso cérebro por menos de 2 segundos. A memória de curto prazo tem por característica principal o armazenamento de conteúdos que já ultrapassaram a etapa de assimilação da memória sensorial motora, de maneira a reter a informação por alguns segundos ou minutos, sendo que uns 7 itens poderão ser retidos pela memória de curto prazo. Por isso, a memorização para números, por exemplo, é feita por agrupamento. A memória de longo prazo ocorre a partir da manutenção dos itens que foram guardados pela memória de curto prazo, sendo que essas informações podem durar de minuto até horas, meses e anos. Nós não somos os únicos animais com capacidade de memorização. Por exemplo, quem nunca ouviu o termo memória de elefante? Os elefantes têm uma boa memória porque as espécies que possuem os maiores cérebros têm um melhor desenvolvimento do córtex cerebral e uma melhor capacidade de aprendizagem, além de habilidade de reter informações por mais tempo. Estes animais possuem uma grande capacidade de armazenar informações. Por questão de sobrevivência, os elefantes caminham vários quilômetros em busca de água e comida e conseguem memorizar exatamente os locais ou conseguir seus suprimentos mesmo após percorrer distâncias enormes.
Um psicólogo de animais examinou a memória de um boi que, após 2 anos longe do matadouro, não havia esquecido o rosto dos abatedouros. O boi gemia de medo ao ver os homens se aproximarem. Galinhas e ovelhas memorizam e reconhecem até 100 faces diferentes. Muitos pássaros se lembram de uma foto por anos. Na hora de identificar e diferenciar 2 objetos, pombas e humanos usam uma mesma estratégia. Localizam os componentes principais de cada um e fazem um mapeamento de sua organização espacial, com a diferença de que os pombos prestam atenção em mais coisas ao mesmo tempo, o que permite que eles façam voos rasantes em busca de grãos minúsculos sem acertar nenhum poste no caminho. Os esquilos associam um cheiro a um animal ou um alimento. Cada indivíduo emite vários cheiros diferentes, mas o esquilo é capaz de identificar o outro animal a partir de apenas um deles. Mesmo tendo um cérebro do tamanho de uma noz, o papagaio Alex, de 28 anos, que vive nos Estados Unidos, entende o número 0, um conceito abstrato que as crianças só começam a compreender a partir de 3 anos de idade.